Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos ter uma aula qual a unidade temática é a emergência da filosofia, primeira semana, mito e filosofia, referente aí ao segundo ano do ensino médio. Essa aula estará sendo direcionada para os colégios Stalin Romano, Stella Matutino e Polivalente. Meu nome é Samuel Santiago, sou professor de filosofia. E sem mais delongas, vamos para a aula. Mito e filosofia. Primeiro, nós vamos entender quais são as habilidades que são cobradas dentro desse contexto. Contextualizar o surgimento da filosofia, caracterizar o filosofar como experiência existencial, relacionar mito e filosofia, os conteúdos relacionados, né? A ruptura ou continuidade entre mito e filosofia. Há uma lógica do mito? O pensamento dos homens primitivos é infantil? Os mitos ainda estão presentes na sociedade contemporânea? É o que tentaremos resolver. Nascimento da filosofia. É importante entender que a filosofia ela nasce por volta do século VII a.C. O nascimento da filosofia pode ser entendido como surgimento de uma nova ordem de pensamento, complementar ao mito, que era aí a forma de pensar dos gregos. Por que complementar ao mito? Porque, na verdade, o mito ele também tentava explicar a origem do universo, a origem das coisas, tentavam explicar a ordem da própria natureza. Porém, a filosofia ela vem com esse objetivo, mas com um caminho diferente. Ela vem utilizando a racionalidade, ou seja, o logos. Já o mito, o que é o mito? O mito é uma história fantástica de transmissão oral, cujos protagonistas são deuses, semideuses, seres sobrenaturais e heróis que representam simbolicamente fenômenos da natureza, como raio, chuva, trovão, e sucessivamente, fatos históricos ou aspectos da condição humana, fábula, lenda e mitologia. Mito. Ao aliar crença, religião ao trabalho e poesia, os mitos traduzem aí o modo que o grego encontrava para expressar a sua integração ao cosmo e à vida coletiva. Então veja como os mitos estavam relacionados ali com a vida coletiva, estava relacionado com o trabalho, estava relacionado com a religião, estava relacionado com a poesia. Então o mito fazia parte do dia a dia de cada um. Os gregos, a partir do século V a.C., viveram aí uma experiência social que modificou a cotidianidade grega, a vivência do espaço público e da cidadania. A cidade constituía-se de união de seus membros para os quais tudo era comum. O sentimento que ligava, ou seja, que fazia essa união entre os gregos, entre os cidadãos, era um sentimento que até hoje nós carregamos, que é a filia, ou seja, que é a amizade, né? Esse resultado de uma vida coletiva, de uma vida compartilhada, provocaria esta amizade. Qual seria então a função do mito, né? Principalmente nessa época, porque era uma época que não tinha tantas certezas assim. Então o mito ele era essencial. Por quê? Porque a principal função do mito dentro das sociedades primitivas e tribais era acomodar, era tranquilizar o ser humano diante de um mundo que ali aparecia como misterioso e assustador, porque existiam várias catástrofes, existiam várias guerras, então o ser humano ele se sentia inseguro. Então, para ter uma segurança, existia ali o quê? O mito. Tá? O mito traria esse conforto que o ser humano deseja. O mito traria ali uma forma de zona de conforto para que ele não pudesse sair daquele estado. Logos ou razão. Bem, é importante a gente entender que a palavra logos ela pode ter vários significados, mas especificamente dentro da filosofia ela vai ter um significado chamado-se razão, a racionalidade. Talvez esse seja um dos primeiros princípios, um dos primeiros significados da palavra logos, né? Ou seja, a racionalização, porque seria o primeiro conceito filosófico para a razão quanto um princípio de ordem de beleza universal, de acordo aí com o princípio do filósofo e também do tempo o qual ele foi empregado.
O conceito de filosofia, né? Vamos lá, entender o conceito de filosofia. Bem, nesse sentido, tem uma pergunta que é muito importante, que é: o que é filosofia? Bem, nenhuma resposta vai conseguir definir essa pergunta concretamente, né? Ou especificamente, porque não existe uma resposta para esta pergunta. Então é muito mais comum a gente tentar entender o significado da palavra filosofia, falando etimologicamente, e aí a gente vai compreender qual o papel da filosofia. Bem, a filosofia ela é uma junção de dois termos gregos, philo e sofia, e ela tem o significado de amor ou amante da sabedoria. Isto vem pelo filósofo Pitágoras. Pitágoras, em um determinado momento, um discípulo chega até ele e fala assim: nossa, Pitágoras, você é sábio. Né? Ele retruca e diz: não, eu não sou sábio, eu sou amante da sabedoria. Ele não se coloca como dono do conhecimento, mas ele se coloca como aquele que ama e que respeita e que deseja o conhecimento. No entanto, a filosofia não é apenas logos, ou seja, pura razão. Ela é a procura da verdade. E isso é importante. Por que procura da verdade? É preciso entender que a filosofia ela está em busca do conhecimento verdadeiro. Ela está em busca da verdade. A filosofia não é um conjunto de conhecimentos, mas, para além disso, ela nos leva a uma inquietação, uma atitude ou um posicionamento diante da vida e do mundo. Essa inquietude conduz aí uma série de indagações e reflexões e também a não aceitação do óbvio, ou seja, ele não vai aceitar aquilo como verdadeiro. Se ele começa a indagar, se ele começa a duvidar, ele não vai aceitar aquilo como verdadeiro. A tudo isso chamamos aí de uma atitude filosófica. Então isso significa que a atitude filosófica, aquele cara que tem uma atitude filosófica é aquele cara que questiona tudo o tempo todo. A dúvida filosófica, o questionamento, né? O questionamento ou a dúvida nos leva a filosofar, pois através do pensar, refletir sobre os possíveis resultados que uma determinada ação pode provocar, para a filosofia, a dúvida representa aí o início de um profundo exame minucioso acerca de um conhecimento. Ela instiga tornar o cérebro mais ativo e estimula-o a pensar. Então veja que a dúvida, basicamente, é aquela que dá o pontapé inicial para o filosofar. Aquele momento em que você se sente com dúvidas, aquele momento ali é o momento inicial do filosofar. E aquele é o momento que você consegue filosofar, porque você consegue questionar, você consegue perguntar o porquê das coisas. Então, eis o porquê da dúvida. Então, a dúvida é o princípio da própria filosofia, coisa que os gregos antigos não faziam, eles simplesmente aceitavam os mitos como verdades e eram basicamente inquestionáveis. Bem, então não há espaço dentro da filosofia como o quê? Como dogmas. Não há espaço para dogmas, porque dogmas, na verdade, seria o quê? Algo inquestionável, algum assunto que não se pode questionar. Bem, se a filosofia utiliza a dúvida como princípio, né, para o conhecimento, então a filosofia ela busca a episteme e não o doxa, que é a opinião. Então, dogma, basicamente, é isso. Dogma é uma verdade religiosa questionável, como, por exemplo, a concepção de Jesus Cristo por uma mulher virgem. Né? Sabemos que tudo isso é impossível biologicamente. E isso é impossível biologicamente, porém, dentro da religião cristã, isso é inquestionável. Então, o dogma dentro da filosofia não há espaço para ele. Então, só há espaço dentro da filosofia para o questionamento. Então, a filosofia ela não cria certezas, ela cria questionamento, ela busca novos questionamentos, novas fontes de verdades. A admiração filosófica. Com efeito, foi pela admiração que os homens começaram a filosofar. Óbvio, eles começaram a filosofar porque eles se depararam com o mundo e eles não tinham tanto conhecimento desse mundo. Eles ficaram perplexos por isso. Então eles começam a se questionar o que é a lua, o que é o sol, por que as estrelas brilham, né? Por que existem as fases da lua. Então ele começa de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então isso fez o quê? Fez com que a admiração do homem pela natureza, pela vida, pela existência, fizesse com que ele começasse a filosofar, fizesse com que ele começasse a buscar, a questionar novas formas de conhecimento,
ou até mesmo buscar o que a filosofia busca sempre, a verdade. Bem, e o homem que é tomado de perplexidade e admiração julga-se ignorante. Óbvio, por mais que ele tenha tanto conhecimento, ainda assim ele acha que ele é ignorante. Mas o que acontece? Os mitos vinham justamente para sanar essa ignorância. Mas o homem, não aceitando essas explicações mitológicas, eles partem a partir desta indagação em busca de uma nova ciência para que florescesse um novo saber, um saber racional, né? Um saber utilitário, um saber que pudesse ser usado dentro da própria racionalidade. Então eles abandonam o mito, então há uma ruptura entre o mito, né? E começa-se o quê? O logos, ou seja, a racionalidade. Então eles abandonam aquela explicação imaginária, aquela explicação de que quem criou o universo foram os deuses, e ele busca uma explicação científica, filosófica, utilizando a própria imaginação. Então é importante a gente perceber que dentro desses contextos nós precisamos compreender alguns contextos gregos, que seria então cosmogonia, que cosmo vem do universo, e gronia a Gênesis, que seria a Gênesis do universo, que é como o próprio filósofo pergunta, de onde veio tudo isso, né? De onde surgiu o universo, e o outro seria a teogonia, que seria o significado do nascimento dos deuses, como os deuses nasceram, que está escrito, por exemplo, nos livros, lá, nos poemas de Homero. O outro seria a mitologia, que narra as coisas passadas, não se importa com as contradições e é incompreensível, né? E narra aí a origem através das rivalidades e alianças entre deuses, né? Das divindades também. E o mais importante, que é o da filosofia, que é a cosmologia, que cosmo é o universo, logia o estudo. Então os filósofos começaram a fazer um estudo lógico sobre a origem do universo. Então essa é a importância entre mitologia ou mitos e filosofia. A filosofia ela abandona, né, o pensar imaginário, ela abandona o pensar contraditório e vai em busca de um pensamento racional e lógico. Ok? Galerinha, muito obrigado. Até a próxima. Não se inscreva ou não se esqueça, se inscreva no nosso canal e assine o sininho de notificações. E até a próxima. Um beijo e um abraço. Tchau, tchau.